Boa noite. É uma alegria muito grande estar com essas almas queridas, com esses corações tão caros ao nosso espírito. Mário e Marlene são para nós exemplos que acompanhamos de longe desde a primeira infância. Perguntava para Marlene sobre a dona Claudete e contemplamos na dona Claudete aquela figura de mãe querida a quem homenageamos, lembrando ternamente do nosso seu Ulisses, que certamente está sintonizado conosco, uma vez que tinha em suas tarefas o compromisso também da divulgação da doutrina espírita. E eu fico muito feliz de estar aqui na intimidade espírita, podendo falar do nosso ESD. Vinícius de Moraes, em seu cântico de Natal, em seu poema, diz que para isso é que vivemos, para chorar e fazer chorar, para lembrar e ser lembrados. Para isso, temos braços longos para os adeuses, mãos para cavar a terra. A vida é assim, um caminho entre dois túmulos, e por isso é preciso silêncio, é preciso velar. Uma canção sobre um berço, uma prece por quem se vai, uns versos, quem sabe, de amor, pois para isso fomos feitos. Para a confiança no milagre, para a participação na poesia. De repente, nunca mais esperaremos, e da morte apenas nasceremos imensamente. Para que um ESD? Quando as falanges de Ismael decidem implantar a mando de Jesus nas plagas patrícias, neste Brasil, terra do cruzeiro, coração do mundo e pátria do Evangelho, a semente inovadora do Evangelho de Jesus, encontrou aqui, no século XIX, a figura de dois eminentes homeopatas. Um vinha de França e outro de Portugal. E foram os primeiros a adotar como lema de trabalho, intuitivamente, Deus, Cristo e caridade. Bento Mursi e Vicente Martins foram os primeiros, no Rio de Janeiro, a sugerir para os seus pacientes que vinham a pedido de curas, de tratamentos homeopáticos, uma grande novidade na época, sob a inspiração de Hahnemann, que tomassem passes. E começaram então a aplicar passes magnéticos, a fluidificar as águas. E a partir deste grupo outros vieram, as primeiras obras da codificação para o Brasil, a ponto de na Revista Espírita, de número 55, Kardec publicar um artigo cujo título era O Espiritismo no Brasil, acerca de uma polêmica num órgão de imprensa em Salvador, Bahia, terra máter do Espiritismo no Brasil, onde se formaram os primeiros grupos de estudo familiares e sob orientação luminosa do espírito encarnado na época de Olímpio Teles de Menezes,
celebravam uma polêmica entre cientistas, materialistas e o grupo espírita que ali se formara. Eis que no mundo espiritual, Napoleão, que fora em eras passadas o imperador Júlio César, vinha agora reencarnar na França para dignificar o povo que no passado ele humilhou enquanto grande general romano, impondo o poder de Roma às Gálias. O compromisso dele era organizar o caos que se firmara em torno de uma pretensa liberdade através da Revolução e conduzir essa coletividade a uma grande luminosidade, a um grande farol para todos os povos do mundo, que foi a França a partir do século XIX. No século XVIII, os iluministas já haviam preparado esse terreno. E Napoleão, por volta do início do século XIX, mais exatamente 2 meses antes da reencarnação em Lyon do professor Denisard, que seria Allan Kardec, é levado a uma grande assembleia no mundo espiritual. E se organizou essa grande assembleia, e espíritos de altíssima escola estavam presentes. Sob uma grande bancada, espíritos da Grécia clássica, Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, os grandes pensadores latinos, os grandes líderes religiosos do Oriente, Buda, Confúcio, Lao Tse. Numa outra bancada, heróis do cristianismo, os discípulos do Cristo, os primeiros pensadores cristãos, Orígenes, São Basílio Magno, São Jerônimo, Santo Agostinho, depois Fenelão, os grandes pensadores, Bossuet, os iluministas já desencarnados. E então, de repente, uma corte de espíritos sombrios, arrancados ainda da terra, que estavam encarnados aqui, aparecem como danados à frente desta gigantesca assembleia. E eis que uma estrada de luz se abre em direção ao infinito, e em meio a esta assembleia organizada na obscuridade do infinito, na noite, com as constelações, os planetas, como pano de fundo, se abre uma gigantesca estrada luminosa. E dessa gigantesca estrada luminosa, astros começam a se aproximar. Pequenos focos de luz que se aproximam e começam a se transformar em verdadeiros anjos de luz, espíritos de alta evolução, de uma luminosidade incandescente. E um deles, então, aparece com um cetro luminoso na mão, e daquela corte sombria, vindo da terra, emerge seu grande líder, o velho corso Napoleão Bonaparte, vestido em seus trajes de cônsul, com a sua velha vaidade, com a sua prepotência, com seu orgulho, mas diante daquela figura luminosa, ele se queda humilde. Ele não tinha forças para resistir ao influxo magnético que brotava daquela alma, daquele espírito. Então ele se ajoelha e ouve uma voz que ecoa de paragens muito longínquas, dizendo: tu fostes general nas Gálias e impusestes a esse povo a dura pena da humilhação e da submissão. Assumistes o compromisso perante Deus de conduzi-lo agora à ordem e à liberdade. Não te esqueças, pois,
do teu compromisso diante dos desígnios divinos e das leis imortais da vida. Aqui fostes chamado para que, diante dos emissários divinos, possas novamente reconfigurar o seu compromisso e assumir que realmente conduzirás a terra francesa à liberdade e darás a tua contribuição ao Evangelho. Ele então se emociona, é abraçado por essa entidade de luz, que pega Napoleão como uma criança indefesa, frágil nos braços. A assembleia se encerra e esse espírito é conduzido nos braços de Allan Kardec de volta ao seu corpo. Uma semana depois, com a sua memória espiritual obnubilada pelo egoísmo, pela sede de poder arraigada no seu espírito de Júlio César, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, ele obriga a vinda do Papa Pio VII a Paris para coroá-lo imperador. E a partir deste momento, Napoleão vai assumir perante a espiritualidade graves compromissos. Na batalha de Waterloo, então, cai em si e, exilado na ilha de Santa Helena, dá início ainda em sua encarnação a um período de prólogo, de profundas meditações em torno de um novo fracasso reencarnatório. E enquanto isso, o professor Denisard reencarna, filho de um juiz em Lyon e de Jeanne, sua mãe, numa família consideravelmente humilde para os padrões da época, encaminhado ao Instituto de Yverdon, onde pontificava na época o mestre Henrique Pestalozzi, discípulo de Rousseau, que conduzia trabalhos pedagógicos embasados principalmente na experiência, na vivência da fraternidade, na vivência do mutualismo, em que salas, em que alunos de diferentes idades conviviam, os mais velhos orientando os mais novos, numa lição de fraternidade, amparando inclusive várias crianças órfãs que vinham de toda a Europa, órfãs pela Revolução, órfãs pelas guerras, e ali viviam o amor proposto a partir de uma nova ética iluminista. O professor Denisard, esse espírito de escola luminoso, começa a amparar e a assessorar o próprio Henrique Pestalozzi. Mas entre o nascimento do professor Denisard e o nascimento de Allan Kardec, somos separados por 50 anos. Allan Kardec nasceu em 18 de abril de 1857. E o professor Denisard nasceu em 3 de outubro de 1804. Entre um e outro, há duas personagens. O primeiro se preparou para encarnar o segundo. E este segundo se omitiu na humildade de um nome incógnito para não contaminar a obra que viria a publicar com o prestígio acadêmico que já dispunha na França de sua época, e lança então para o mundo isso que conhecemos como Espiritismo. E a sua tarefa era justamente colocar ordem num conjunto de fenômenos que estavam acontecendo no mundo inteiro,
10 anos antes, nos Estados Unidos, em Hydesville, as irmãs Fox protagonizaram fenômenos curiosíssimos. Kate Fox era uma médium de múltiplas possibilidades, que até hoje não se tem na história algo parecido. Conta-se que em algumas situações, o seu corpo físico servia mecanicamente à ação de vários espíritos. Conta-se que com a mão direita psicografava uma mensagem, com a outra uma outra mensagem de um outro espírito, e enquanto cada mão psicografava uma mensagem diferente, ela transmitia uma mensagem psicofônica. Isso que era um fenômeno entre os estudiosos da época, passou a ser chacota. O único estudioso nos Estados Unidos que se debruçou para tentar compreender o que se dava com aquelas pobres irmãs, que se tornaram inclusive socialmente miseráveis, foi um professor de grande seriedade chamado Carl Livermore, que morto não pôde dar prosseguimento aos estudos que realizava com elas. E então Allan Kardec, convidado a assistir às mesas girantes, a uma sessão burguesa das mesas girantes, que era comum para o entretenimento da alta sociedade da época, viu que ali havia uma inteligência. Naturalmente, ele estava inspirado por uma corte de espíritos de altíssima categoria. Altíssima categoria. Ele não poderia falir como faliu Napoleão Bonaparte, inspirado por esses espíritos que assinam a obra da codificação. Santo Agostinho, Vicente de Paulo, Fenelon, Emmanuel, e o Espírito de Verdade. Allan Kardec, então, o professor Denizar, então, começa a organizar isso e dá à luz, em 1857, a este ser, a essa criatura que conhecemos como Allan Kardec. Mas a França, a Europa, não tinham condições de vivenciar isso que hoje eu quero trazer. A Europa do século XIX, dominada por um racionalismo científico positivista, pela prepotência, pela arrogância intelectual, estava distante do verdadeiro sentido do Consolador. Vamos pensar nessa palavrinha, o Consolador. O que nos consola? Dificilmente uma literatura científica nos consola. Ela fala a nossa mente, mas ela não nos consola. A Europa estava distante do Cristo. Era preciso um ambiente propício à ação do Cristo, à ação magnética do Cristo. Era preciso uma atmosfera totalmente diferenciada, nova. Era preciso um ar novo, oxigênio, para que a semente nova do Evangelho pudesse render a 100 por 1. E então, o semeador saiu a semear. E Jesus, com o auxílio de Ismael, convida os semeadores, dizendo para eles: eu vos mando como
cordeiros em meio a lobos. Ide e pregai. Então, os homeopatas vêm cuidar do quê? Da dor, do sofrimento do corpo, do sofrimento da alma. Olímpio Teles de Menezes, lá em Salvador, Bahia. Quem já foi para Salvador, sabe da grande população negra lá. Em meio aos negros, falanges de espíritos que encontraram na escravidão a porta para o resgate de compromissos milenares, para ensinar o branco arrogante europeu o poder magnífico da humildade, o poder magnífico do perdão, o poder magnífico do amor, lá na Bahia, em Salvador. Os primeiros a fazerem experiências espíritas no Brasil eram nobres. Havia um visconde de Uberaba, havia um marquês de Olinda, havia um outro visconde de Ouro Preto, haviam generais, doutores, que se reuniam pela curiosidade de contactar os espíritos. Mas lá no Rio de Janeiro, uma outra alma de escola vai agregar tudo isso e nos lembrar, de novo, é preciso falar ao coração dos homens. O seu nome, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, vindo lá do Ceará, médico. Como Lucas, o evangelista, de homens e de almas. E os fenômenos continuam. Mas agora não mais aqueles fenômenos que maravilham o mundo, não mais as pesquisas de William Crookes, com o espírito Kate King, na Inglaterra, em Londres, não mais a metapsíquica de Charles Richer, na França, não mais as pesquisas de Aksakoff ou de Lombroso, na Itália, com Eusapia Palladino. Agora, o milagre acontece de outro jeito, igualmente maravilhoso. Há uma passagem na vida do Dr. Bezerra, muito interessante. Ele atendia os pobres, os desvalidos, os sofredores, até altas horas da noite. Nessa época, ele já estava muito pobre, já idoso, com a saúde abalada. E ao final de uma reunião, um homem ficou esperando. Ele já tinha dado tudo que ele tinha nos bolsos, já não tinha mais nada, o remédio tinha escasseado, não havia remédio para distribuir, e aquele homem chegou e disse: Doutor Bezerra, eu preciso do senhor, porque a minha família arde de febre, e eu vou perder a minha mulher e os meus filhos. Eu não tenho um tostão para comprar remédio, eu também estou doente, e o senhor é a única pessoa que pode me ajudar. Dr. Bezerra olhou nos bolsos, não tinha nada. Olhou na estante dos remédios, não tinha nada. Olhou na mesa, tinha livros, mas os livros não poderiam resolver o problema. Então ele olhou para aquele homem simples, em desespero, e disse: meu filho, eu não tenho nada para te dar, então eu vou te dar um abraço. Vem, me abraça. E o Dr. Bezerra o abraçou. E aquele homem abraçou o Dr. Bezerra, e ele disse: leve esse abraço para tua mulher, para os teus filhinhos. Leve esse abraço.
15 dias depois, no meio de um atendimento, um homem aparece e o Dr. Bezerra não lembrava mais dele. Dr. Bezerra, eu vim agradecer. O que, meu filho? O que eu fiz? O que houve? Eu sou aquele que o senhor não tinha nada para dar. E eu levei o seu abraço para minha mulher. Eu abracei os meus filhos e 2 dias depois eles estavam curados. Esse espiritismo é o espiritismo de Jesus. Por que o ESD? O objetivo fundamental do ESD não é nos transformar em pessoas sabidas. Quem for para o ESD querendo saber, está indo no lugar errado. O ESD é o lugar em que vamos aprender o quanto somos ignorantes. Esses dias, eu encontrei com uma pessoa na rua e ele me parava e falou assim: eu tenho 30 anos de trabalho mediúnico, tenho muita experiência, eu sei tudo. Quando eu comecei eu não sabia, agora eu sei tudo. Ele devia ir para o ESD. Porque se alguém sair de um curso do ESD achando que sabe, não entendeu nada. Porque todo estudo que nos conduz à ilusão da sapiência não está funcionando. Estudo bom é aquele que nos deixa a cada dia mais abismados com o tamanho do escuro em que nós habitamos. Há uma mensagem de Chico Xavier, do espírito Luiz Olímpio Teles de Menezes, transmitida em Pedro Leopoldo 50 anos depois da desencarnação desse líder espírita baiano, que ele termina dizendo: e mais eu não posso dizer, porque estamos muito longe da compreensão do Espírito e de Deus. E eu me lembro de Tomé, o discípulo Tomé. Vendo Jesus materializado e desconfiando, duvidando. Então Jesus diz: Tomé, mete os seus dedos nas minhas chagas. E Tomé, assustado, vai, enfia o dedo nas chagas de Jesus, vê o sangue vivo na mão. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creem sem ver. E os grandes responsáveis pelo cristianismo são aqueles que não estiveram com Jesus, que vieram 100, 200, 300 anos e acreditaram naquilo que eles ouviam daqueles que conviveram com Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque estamos vivendo numa época precária de fenômenos. Era fácil ser espírita no século XIX, vendo os espíritos se materializarem. Era simples ser espírita do lado de Chico Xavier, vendo as mensagens, o perfume nas águas fluidificadas, os familiares trazendo detalhes. Estamos numa época de escassez de fenômenos.
como aquela época de 200, 300 anos depois da vinda de Jesus, em que era preciso acreditar, preciso ter fé. Mas não uma fé que nos conduza a uma segurança, porque quanto mais seguros nós estivermos, mais ilusória é a nossa segurança. Onde eu quero exatamente chegar? O grande pensador místico espanhol San Juan de la Cruz criou uma expressão bonita, eu gosto muito, que é o Vale das Sombras. Quando nós reencarnamos, nós saímos da condição de lucidez espiritual e mergulhamos no Vale das Sombras, que é a encarnação, que é a nossa condição física, principalmente para aqueles que não gozam de uma mediunidade mais proeminente. Não vemos os espíritos. Onde estão os espíritos que não aparecem para mim? Onde estão os espíritos que não falam ao meu ouvido, que não se materializam, que não mandam recados? E é preciso ficar cego para ver aquilo que ninguém vê. Esses dias eu estava vendo um filme sobre a vida do grande pintor italiano Amedeo Modigliani. E há uma cena do filme que a mulher está discutindo com ele, e eles estão no meio de uma briga, e ele era muito teimoso, e ela vira para ele e diz assim: como que um cego pode pintar? E ele diz: porque o artista vê onde o mundo não vê. A doutrina espírita precisa nos transformar em artistas da vida. É preciso, no meio da nossa cegueira, intuir o espaço à volta. É preciso, mergulhado na sombra, intuir o espaço à volta, mas é preciso abrir os canais, e esses canais não vêm pela razão, vêm pelo nosso coração, pela nossa alma, por aquilo que sentimos, pelo nosso sentimento. Esse momento precário de fenômenos é o momento em que, mergulhados na sombra do mundo, entendendo que o mundo tem tudo para que nós não acreditemos em nada. O tempo todo nós somos convidados a desistir, a não acreditar, a desconfiar de tudo. E é nesse momento em que o tempo todo nós somos convidados a desconfiar de tudo, que é o espaço, o terreno propício para a emersão, para o surgimento do grande milagre. Que grande milagre? O milagre da esperança. O grande milagre não é a cura do paralítico. O grande milagre não é a cura do cego de Siloé. O grande milagre não é a reprodução dos peixes, dos pães. Não. O grande milagre é num mundo povoado de miséria, de violência, de tragédias, de guerras. Um mundo em que nós ligamos a televisão e vemos ataques com gás letal, matando crianças, centenas de crianças na Síria. Um mundo em que a gente vê uma criança suspeita de ter matado a família. Um mundo em que nós temos medo de chegar em casa, de sair de casa. Nós temos medo no meio desse mundo. O ser humano conseguir não perder a esperança, este é o grande milagre. Este é o grande milagre. E a esperança está entre as três virtudes
a fé, a esperança e a caridade. Para que eu tenha esperança, é preciso que eu creia. Eu não preciso ver espíritos para crer. Eu não preciso sequer ler todos os tratados. Mas em meio à minha escuridão, eu preciso intuir. Eu preciso abrir os canais da intuição. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso me apequenar. E essa esperança não pode ser uma árvore sem frutos. É preciso que ela se transforme em amor, em caridade. É preciso que eu seja um ser humano melhor. Se eu estiver vivenciando um ESD que apenas forma monitores, que apenas divulgue conceitos, lindo, maravilhoso. Se aquele que frequentou, se tornou monitor, o que está frequentando, o que está estudando, não está conseguindo entender de que forma isso pode tocar o seu coração, para que ele seja alguém que faz o bem, que vive o bem, que vê o bem, que respira o bem, que sente o bem, vamos fechar o ESD. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu não seria. E não para aqui. Esse estudo começa aqui. Mas há um outro projeto. Porque o comando não está aqui. O compromisso começa aqui e se expande para o mundo espiritual. As pessoas que estão comprometidas com o ESD aqui, estão comprometidas com o ESD lá. Mário e Marlene, aqui, região de Ribeirão Preto e tal, desencarnados, chega lá em cima, ó, vocês têm 15 minutos na respirada que tem um grupo esperando. Essa. Nós não estamos aqui por acaso. E por que estamos? Abre o canal, intui, tenta ver o que os olhos não veem, faz da tua alma o artista que vai fazer a paisagem da tua existência, intui. Humberto de Campos nos conta que, depois de desencarnado, foi visitar a Federação Espírita Brasileira, lá no centro antigo do Rio de Janeiro, e ele, em meio aos espíritos e os encarnados, grande movimentação ali num dia de semana, viu um velhinho na porta da FEB. Quem que era? Um antigo trabalhador da FEB, chamado Pedro Richard, não sei se alguém já ouviu falar, já desencarnado, ali na FEB, em espírito, distribuindo mensaginha na porta. E aí passou um espírito, que era um conhecido criminoso do Rio de Janeiro, malandro, espírito malandro, safado, difícil. E aí o Pedro Richard falou: meu filho, vamos entrar. Você ouve uma palestra, toma um passe. E aí o espírito falou: não, seu Pedro, isso aí não é para mim, não. Eu não presto. Eu não valho nada. Eu matei, roubei. A minha vida foi apenas fazer o mal, mentiroso. O que eu roubei, o senhor não tem nem ideia. Como é que eu vou entrar aí?
E aí ele disse assim: meu filho, lembra-se de Dimas, o bom ladrão. Jesus o perdoou lá no momento da cruz. Ele falou: seu Pedro, mas Dimas era o bom ladrão, eu sou o mau. E aí o seu Pedro falou: mas é que você não sabe. Jesus perdoou o bom. O que você não sabe é que depois Maria Santíssima perdoou o mal. Ela está te perdoando, vem, dá a mão. E ele entrou. Jesus é a figura masculina, forte. Maria é a mãe, é a arte, é a intuição, é a alma, é o coração. Jesus perdoou. Maria foi buscar o mal. Vem pelo coração. Leva o teu coração para o ESD. Busca no estudo do ESD, nas entrelinhas, onde está o coração de Jesus pulsando no peito da doutrina espírita. Nós viemos aqui nesta noite louvar a ignorância. Viemos dizer: hosana a nossa ignorância. Viemos dizer: que bom não saber. Quanto mais sei que nada sei. Que o ESD conduza cada vez mais legiões de espíritos, encarnados e desencarnados, à humildade da ignorância, ao desejo de saber, à inquietação, o bicho comichão do conhecimento, sem deixar de lado a vontade de amar mais, a vontade de ser bom. Quando Levi, o discípulo de Jesus, disse: Senhor, alguns me procuraram perguntando sobre o reino, mas eu disse que para eles o reino estava fechado, porque são pessoas de má vida. E Jesus disse: você consegue imaginar, Levi, os grandes de Roma vindo ouvir as minhas palavras e se juntando a nós? Pois eu venho falar para os pequenos do mundo. E a tarde caía. Então Jesus tomou da companhia de Tiago, de André, e junto com Levi, caminhou até o monte mais próximo. E o sol se punha. E no deslumbramento da Galileia, multicor em seu horizonte maravilhoso, mães pobres, cobertas de andrajos, trazendo pequeninos bebês no colo, idosos se arrastando, amparados por um cajado, prostitutas, leprosos, cegos, doentes, gente estranha, sozinha, triste, há horas esperando, e contra o céu luminoso, de repente surge a figura sublime de Jesus. E ele vinha trazer a alegria da esperança. Não trazia nem ouro e nem prata, nem livros, nem bibliotecas, nem teorias, nem filósofos. Ele trazia um bem precioso chamado esperança.
Então ele olhou para a multidão e antes que a noite cobrisse a paisagem, ele declamou o mais sublime dos poemas, a poesia mais linda, mais terna, cheia de gratidão. Em meio àquela multidão, passando a mão na cabeça de uma criança, amparando o rosto de um idoso, sorrindo, distribuindo alegria, alegria. Ele disse: bem-aventurados, bem-aventurados os pobres, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados todos os que são perseguidos por meu nome, porque deles é o reino dos céus. E não vos aborreçais todas as vezes que vos perseguirem por causa do meu nome, porque eu estarei convosco até o final dos tempos. Que o ESD nos torne a todos bem-aventurados. Bem-aventurada esta hora, bem-aventurada a música da vida, bem-aventurada a dor que nos visita, nos espeta a alma. E feliz daquele que consegue sentir dor, porque quando a vida machuca e a gente não sente dor, é porque a nossa alma já é um cadáver. Sentir dor é estar vivo. E que o ESD nos conduza a esta santa, magnífica, deslumbrante, sublime ignorância. E que outros 30 anos venham. E que Ismael nos proteja. E que o Dr. Bezerra nos ampare. E que Jesus nos ilumine e nos conduza aos planos superiores da vida, na poesia da existência. E eu termino com o nosso Drummond de Andrade, quando diz: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas lindas, findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Bom, meus amigos, tentando traduzir o pensamento de todos nós aqui presentes para o André em 2 palavras, é assim: André, muito obrigado, né? Ele gentilmente no início, lembra que eles falaram assim, na minha primeira infância, de longe eu via a Marlene, o Mário, né? Falei, nossa, ele vai entregar a idade agora.
mas graças a Deus a doutrina espírita nos dá a amplidão do futuro eterno e também a certeza do nosso passado, né? A gente já se conhece há uns 500 anos, mais ou menos. Aí, lembrando Jesus, eu pergunto para ele, qual de nós será o mais velho? Né? Mas é verdade, né? O André, desde pequeno, a gente via ele tocando violino, né? Na Feira do Livro, em algumas atividades espíritas. Quem não sabe, ele toca um violino que maravilhoso, né? Mas muito obrigado, André, por nos fazer relembrar, né, as lições de Jesus. Nós, como todos aprendizes ainda desses ensinamentos e estudantes dos princípios espíritas que nos ajudam no nosso dia a dia, o nosso muito obrigado pelas suas palavras nessa noite de festa dos 30 anos do EJE no Brasil e aqui em Ribeirão nos 8 anos. Eu gostaria de passar algumas informações sobre o movimento espírita aqui em Ribeirão Preto, né? Lembrando a todos que no dia 14 agora de setembro, às 15 horas, nós vamos ter a presença do Isaías Claro, lá no COC, uma conferência promovida pela USE, União das Sociedades Espíritas aqui de Ribeirão Preto, e a AGE, Associação Jurídica Espírita. É um evento pela paz. Ele fará uma conferência com o tema de justiça e paz. A entrada é franca, né? E todos estão convidados a estarem lá nesse evento, nesse encontro pela paz. Alguns de vocês já receberam, mas para quem ainda não recebeu, nós vamos ter a Feira do Livro, né, agora do dia 3 a 13 de outubro. Serão 11 dias que nós estaremos novamente na Praça Carlos Gomes, lá no centro da cidade, levando os livros, os ensinamentos, colocando eles de forma mais acessível possível a toda a população. Alguns de vocês já receberam um convite para trabalhar na feira, para ser atendentes da feira, né? Então, tem a Elídia e mais algumas pessoas da equipe que tem mais algumas fichas. Como a Marlene fez no início, ela perguntou do EJA, agora eu pergunto, quem já trabalhou na Feira do Livro aqui em Ribeirão? Quem está levantando a mão pode testemunhar para aqueles que ainda não trabalharam, como é gostoso estar lá e receber as pessoas que vêm em busca dessa luz que já se faz presente na nossa vida, né? E às vezes pode passar na mente de alguns assim, não, mas será que eu estou preparado para atender essas pessoas que chegam lá procurando a doutrina, né? Eu lhe desafio assim que estamos sim preparados para estar lá, dentro dessa humildade toda que o André nos transmite nas suas palavras e falando que todos somos aprendizes. Mas eu lembro de uma frase do Batuíra que diz assim, que a gente deveria trabalhar metodicamente, com planejamento, na divulgação espírita, como se trabalha no estabelecimento de uma rede de água e de luz, né? Então, um planejamento, sem improviso, né? Então, todos aqueles que se candidatarem serão bem-vindos e haverá uma prévia, uma reunião que serão dadas as instruções para que a gente trabalhe. E aí, lembrando dessa figura de estabelecimento de água e luz, a luz chega até nós aqui porque tem os postes lá na rua, né? Então a gente não precisa ter a luz, mas se a gente for o poste que sustenta os fios, os livros que estão lá na praça, já é uma grande tarefa que a gente estará realizando. Todos ao sair vão receber um brinde aqui, uma revista internacional do Espiritismo que a Casa Editora Clarim de Matão enviou para essa data aqui, um presente a todos, né? Então, não esqueçam de na saída por pegar as suas revistas. E como a Marlene falou, nós estamos nos preparando para receber o 6º Encontro Paulista de Monitores do EJE o ano que vem. Então, uma das atividades que a gente está fazendo para ter recursos para realizar o encontro é essa camiseta
que está disponível também lá na saída, se alguém se interessar, tá? É uma camiseta alusiva aqui ao estudo da doutrina. Isso, vou encerrar. Então, eu convido a todos agora para a gente encerrar uma prece, agradecendo. Ia ter um número musical e não vai ter mais. E eu queria, antes do Mário terminar, o seguinte: eu trouxe para vocês aqui umas malvas. Essas malvas se tornaram tradicionais no movimento espírita aqui da nossa região, de Franca, Sacramento, porque era a planta preferida de Dona Meca, mãe do seu Eurípides Barçanufo. Ela tem o formato de um coração e um perfume de espiritualidade. Quando a gente põe no meio de um livro, a malva seca, fica um coração bonito, perfeito, e pode passar 20, 30, 40 anos, ela ainda guarda o mesmo suave perfume. Assim como a nossa alma, né? Que leva o perfume das nossas boas obras. Então eu trouxe para vocês, para esse casal querido, essas malvas. Que eu me arrogo o direito de falar em nome de todos que aqui estão. Posso? Porque a gente sabe que não é fácil abrir mão do convívio familiar, às vezes, dos filhos, para se dedicar a uma obra como a que vocês estão se dedicando. Então, esse aqui é o perfume da nossa gratidão para vocês. Ainda que a gente seque, guarde o nosso perfume. Então, logo após a nossa oração, nossa prece de encerramento, aguardem só um instantinho, amigos, que a Marlene vai falar mais uma surpresa para todos nós aqui, ok? Então eu convido a todos para que juntos unamos os nossos pensamentos em prece, levando até Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos nessa noite. A Jesus, nosso divino amigo de todas as horas, o nosso também agradecimento pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Senhor Jesus, com a lembrança do ensinamento do Espírito da Verdade no Evangelho, quando diz aquele lema: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Sob esse lema, sobre a luz desta frase, nós nos despedimos agradecidos e confiantes em sua proteção. Que assim seja. Bom, como é aniversário, 8 anos, né, do EJA, nós vamos ter uma surpresinha na saída, vamos ter uns refrigerantes, comes e bebes, uns petiscos, senão não é festa, né? O brasileiro espírita gosta de comemorar. Só que, como a gente está falando de EJA também, antes de sair, tem mais uma coisinha. A dona Cecília Rocha sempre dizia que o EJA é muito mais do que uma lista de conteúdos a ser estudado, e hoje aqui o André bateu muito nessa tecla. Então, ela dizia que o EJA é muito mais do que essa lista de exercícios, ela é um jeito de estudar. O EJA é também compartilhar, estar junto e interagir. É a integração, porque é um jeito que a gente aprende, se conhecendo a nós mesmos e o colega que está do nosso lado. Bom, todo mundo recebeu uma frase na entrada, não recebeu? Vocês pensaram que era o quê? Só para levar para casa, que não ia usar? Alguém está sem? Quem tiver sem, levanta a mão que vai chegar.
Essa frase, vocês perceberam que é metade de uma frase. Ou é um começo ou é um fim. Todo mundo recebeu um pedaço. Então, a tarefa é o seguinte. Nós vamos encontrar a outra parte da frase. É fácil? Encontrar, tá? Com algum colega de vocês. Como ficaria muito difícil, porque tem muita gente, nós temos uma dica. Tem um númerozinho aí do lado. Então, fica mais fácil procurar o númerozinho. Ver quem é o númerozinho. Pode ser que tenham 3, 4 pessoas que façam parte da mesma frase. Vocês vão encontrar os seus companheiros. E encontrando os companheiros, por exemplo, tem frase número 2, vocês vão ao procurar por aí quem é que está com o número 2. Vão ler a frase juntos, se apresentar, se conhecer, dar um abraço e vamos lá fora comer, tá bom? Então, fiquem à vontade, todo mundo em pé, procurando o seu companheiro para a gente continuar a nossa festa.